estamos falando, irmãos, sobre bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. É Mateus 5:4. Segunda passada nós falamos sobre isso. Os irmãos querem estar assentados. Segunda que vem vou iniciar já a pregar sobre a terceira bem-aventurança, que é bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Certamente essa palavra vai nos confrontar. Em muitos momentos a palavra dos bem-aventurados mansos. Mas nós falamos, irmãos, da última segunda, e eu quero aqui otimizar o tempo, visto que nós aqui tivemos várias atividades. Nós falamos na outra segunda, irmãos, que esta bem-aventurança, ela contém o maior dos paradoxos do cristianismo. Quando diz que bem-aventurados que choram, felizes os que choram, é um paradoxo muito grande. É uma espécie de tristeza, esta que produz felicidade. Nós falamos da outra segunda que o que esse choro não significa. Eu falei que não é o choro carnal, não é o choro do remorso e do desespero, não é o choro do medo das consequências do pecado. O seu significado, o seu castigo aflige-o mais do que o seu pecado. Eu falei que não é o choro apenas externo e teatral. Também eu falei, como segundo tópico, o que esse choro significa. Eu disse segunda passada que deve ser um choro espontâneo, deve ser um choro espiritual, e devemos chorar pelo pecado porque ele é um ato de hostilidade e inimizade contra Deus. E devemos chorar pelo pecado porque ele é um ato de consumada ingratidão a Deus. É quando nós pecamos contra quem morreu por nós e pecamos contra quem mora em nós. Isso é a gravidade de chorarmos pelo nosso pecado. Eu falei que devemos chorar pelo pecado porque ele nos priva das coisas excelentes que a presença de Deus. Eu disse que deve ser um choro pelo nosso próprio pecado. Deve ser um choro pelo pecado, um choro intenso. E eu falei que o que se opõe ao choro pelo pecado, eu falei que é a dureza do coração. Uma das características da dureza do coração impede do choro pelo pecado. Eu falei que deve ser um choro pelo pecado dos outros também. E hoje eu iniciei na outra segunda e quero dar ênfase hoje sobre quais os motivos para esse choro. O choro, meus amados irmãos, é pelo pecado. E o choro pelo pecado é o melhor uso das lágrimas. É o melhor uso das lágrimas. Não desperdice as tuas lágrimas. Não desperdice. O melhor uso das lágrimas é pelo choro, pelo pecado. Nem Deus desperdiça as lágrimas. Pois em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, o irmão Cauro vai dizer o seguinte: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Se você chorar apenas por perdas materiais, é como você estará desperdiçando as tuas lágrimas. Isso é como chover sobre a rocha, não tem benefício nenhum. Quando tu chora só pelas perdas das coisas materiais. Mas o choro do arrependimento, ele é composto de lágrimas bem-aventuradas, de lágrimas que curam, de lágrimas que libertam. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, bem-aventurados que choram pelos seus pecados, pelos seus erros. O choro, irmãos, pelo pecado, ela é uma evidência da graça de Deus. Quando nós choramos pelos nossos pecados, irmão Luiz, Manrute, Maclanir, é porque, meus amados irmãos, esse choro pelo pecado é um sinal do novo nascimento.
A criança, quando nasce fisicamente, irmão Remi, ela chora, sinônimo de vida. E quando nós choramos na presença de Deus, é sinônimo de um novo nascimento, que nós nascemos de novo, que o nosso corpo, que o nosso coração não é mais aquele coração que é como uma pederneira endurecido, não, mas é um coração quebrantado diante do Senhor. Aquele que nasce do Espírito, irmãos, ele tem tristeza pelo pecado. Ele sente tristeza quando peca, não se alegra no pecado. Quem nasce do Espírito não tem prazer no pecado. Por isso há uma diferença, irmãos, entre o pecador costumaz e o pecador arrependido. Porque todos nós somos pecadores. Você que está me assistindo na tua casa, todos nós somos pecadores. Mas qual é a diferença do pecador convertido e o pecador que não é convertido? É que o pecador que não é convertido, ele peca hoje, peca amanhã, e ele tem prazer no pecado, ele vai acumulando o pecado, vai guardando o fardo no pecado. A diferença para o pecador convertido é que ele sente tristeza pelo pecado, e quando ele peca, no mesmo instante, ele já se joga aos pés de Jesus, diante da graça do Senhor, e deixa aos pés do Senhor confessando os seus pecados, e derrama aos pés de Cristo, e arrependido ele chora, e recebe o perdão de Deus pelos seus pecados. Nós não carregamos o fardo do pecado. É verdade que ainda somos pecadores, mas somos pecadores arrependidos, e quando erramos, a nossa alma sente tristeza e choramos porque ofendemos o Deus que morreu por nós, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. O choro pelo pecado, irmãos, ele é precioso. Quando a mulher pecadora lavou os pés de Jesus, irmãos, com as suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos, irmãos, nós podemos afirmar que em suas lágrimas elas foram um unguento mais precioso do que o melhor perfume. Quando Jesus molhado os pés de Jesus pelas lágrimas daquela mulher pecadora, foi como um unguento do melhor perfume aos pés de Jesus. Quando os nossos corações, irmãos, se quebram, amolecidos pela graça, então, irmãos, o perfume das nossas obras, elas transcalam, ou seja, elas exalam suavemente. A Bíblia vai dizer, irmãos, que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Ei, irmão, cada dia que tu dobra o joelho e diz: Senhor, eu me arrependo do erro que cometi, da falha que eu cometi, do pecado que eu cometi, alegria no céu, porque ali é um pecador que está vencendo, ali um pecador que está sendo lavado, ali um pecador que está sendo redimido. A festa no céu quando o pecador se arrepende. Ei, irmão, nós só achávamos que era quando os pecadores vinham para a igreja se converter. Não, a cada dia que o crente se reconhece que é pecador, alegria no céu. Deus está dizendo: esse aqui está vencendo, a minha graça está tendo atuação nessa vida, porque está sensibilizado pela graça do Senhor. Aleluia, a alegria no céu quando o pecador se arrepende. Quando eu dobrei o joelho, e quero crer que quando você dobrou o joelho essa noite, você já disse: Senhor, se esse dia eu pequei, certamente eu pequei e eu me arrependo. O céu já se alegrou com a nossa oração essa noite, porque nós chegamos humildes aos pés de Jesus, irmão Wilson, e dissemos: Senhor, eu sou pecador e careço da sua graça, da sua misericórdia e do seu perdão. E o céu se alegrou, porque há crentes que choram ainda pelo seu pecado e têm a consciência sensibilizada pelo Espírito Santo. As lágrimas, meus amados irmãos, clamam com eloquência pela misericórdia. As lágrimas clamam com eloquência pela misericórdia de Deus. Às vezes nós fizemos uma oração rebuscada, encantadora, e às vezes não são tão eloquentes diante de Deus, que nem uma lágrima corrida. Uma lágrima, aleluia, missionário, quando ela molha o rosto de alguém, ele é um discurso profundo diante de Deus, é eloquente. E Deus não suporta ver um filho seu quebrantado a ponto das lágrimas sair dos olhos, e Ele se compadece dele. É, meus amados irmãos, um clamor com eloquência pela misericórdia.
Jacó orou e chorou e prevaleceu com Deus e com os homens, porque ele orou e chorou, irmão Valdir. As lágrimas derretem, irmãos, o próprio coração de Deus. O próprio coração de Deus é derretido pelas lágrimas. Não consegue olhar um filho seu em lágrimas e não se não derreter o seu coração em misericórdia por nós. Por isso, irmão, quando tu chegar na presença de Deus, a forma de tu sensibilizar o coração de Deus são lágrimas. Lágrimas derrete o coração de Deus. Aleluia. Por isso Deus diz: bem-aventurado, porque nada toca o coração de Deus que nem lágrimas, que nem coração quebrantado e lágrimas molhando os olhos. O choro, irmãos, pelo pecado, ele produz alegria. O choro pelo pecado, ele produz alegria. O choro pelo pecado, irmãos, ele é o caminho da verdadeira alegria. O choro pelo pecado, irmãos, é o caminho para a verdadeira alegria. Davi, irmãos, o homem de lágrimas, foi também o mais doce cantor de Israel, porque ele era de lágrimas. Olha o que diz o Salmo 42, versículo 3: minhas lágrimas foram o meu alimento. As minhas lágrimas foram o meu alimento. Aleluia, glória a Deus. Que a tua vida espiritual seja regada por lágrimas. Aleluia. Que você não esqueça o lenço mais em casa, mas que o teu lenço volte a ter utilidade na tua vida e dizer: ó Senhor, que as minhas lágrimas possam regar o meu caminho, possa asfaltar a minha caminhada, possa pavimentar o caminho da felicidade, as minhas lágrimas. Aleluia. As lágrimas, irmão, do penitente são mais doces do que todas as alegrias mundanas. Nada mais doce do que as lágrimas do penitente, muito mais do que todas as alegrias mundanas. Nenhuma alegria mundana é mais doce do que as lágrimas. Quando Ana chorou, irmã Vera, diante de Deus, ela voltou para sua casa com um brilho em seu rosto. Ela voltou para sua casa com a vitória de Deus em sua vida. Quando nós saímos da presença de Deus, que conseguimos derramar as nossas lágrimas, a alegria vem em nós saímos felizes, a nossa alma é derramada na presença do Senhor. Alegria, meus amados irmãos, em quem chora na presença do Senhor. Ei, irmão, o melhor lugar para te chorar é na presença do Senhor. Tu levanta dali feliz. Aleluia. O choro pelo pecado agora, irmãos, previne o choro no inferno depois. Guarde isso. Quem chora agora pelos pecados, irmão Eliseu, não vai chorar no inferno mais. A mãe Vera está lendo aquele livro, eu falei, a Vera também está lendo, né, Vera? A prima. A divina revelação do inferno, aonde há choro e ranger de dente. O inferno é um lugar, irmão, de choro e ranger de dentes. Mas agora, irmãos, Deus recolhe as nossas lágrimas no seu odre. Agora Jesus diz: ai de vós, os que agora rides, porque a vez de lamentar e chorar. Agora, meus amados irmãos, as lágrimas são bem-aventuradas, as lágrimas. Agora, irmãos, é o tempo certo de chorar pelo pecado. E agora, enquanto eu estou vivo, enquanto o teu coração bate no peito, enquanto o sangue pulsa na tua veia, enquanto a alma está em você, é hora de chorar pelos pecados. Agora é o choro é como a chuva da primavera. Mas se não chorarmos agora, irmãos, iremos chorar tarde demais. Agora é hora de chorar. Por isso eu trago essa mensagem: bem-aventurados que choram. Agora é hora de chorar pelos pecados. É melhor nós derramarmos lágrimas de arrependimento do que lágrimas de desespero. Aleluia, aleluia. Aquele que chora agora é bem-aventurado. Aquele que chora no inferno é amaldiçoado. Por isso eu quero convidar a igreja a se derreter aos pés de Jesus e dizer: Senhor, eu quero chorar agora, porque não quero chorar de remorso, mas quero chorar de arrependimento. Bem-aventurados que choram. Aleluia.
aquele que destampa as feridas da alma e chora pelo pecado, livra a alma da morte eterna. O choro pelo pecado, irmãos, eu já disse, ele pavimenta a estrada para a Nova Jerusalém. Aleluia. Andando e chorando, caminhe chorando, as tuas lágrimas pavimentam a tua caminhada para a Nova Jerusalém. Aleluia. A Bíblia vai dizer: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O único caminho é você chorar para os seus pecados e receber a consolação da graça de Cristo. Hoje você chorar para os seus pecados, recebe a consolação. Depois da partida dessa vida, não tem mais consolação para quem chora, mas é tempo de chorar. Jesus disse lá em Lucas 13:33: não vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Só um remédio cura a doença mortal da alma: o verdadeiro arrependimento. Não tem outro remédio. O cloroquina está sendo eficaz para muitos que estão com coronavírus. Outros medicamentos têm sido eficazes para muitas doenças. Mas o único remédio que pode, meus amados irmãos, curar da doença mortal da alma é o verdadeiro arrependimento. Ei, receba o remédio para a cura do pecado mortal da alma. É o arrependimento com lágrimas na presença do Senhor. Eu sinto a presença de Deus essa noite. Você que está me assistindo na tua casa, receba a presença de Deus na tua casa. Receba o espírito de quebrantamento, receba o espírito de arrependimento. Essa noite seja tocado por Deus. Ainda há esperança para você, ainda há saída para você que está me assistindo na tua casa. Aleluia. O choro pelo pecado, ele é temporal e finito. Ele é temporal e finito. Depois de um tempo de choro, haverá um perpétuo consolo. O choro pelo pecado, ele é temporal e finito. No céu, irmãos, o odre de Deus, contendo as nossas lágrimas, será completamente esvaziado. No céu não teremos mais lágrima. Quando o pecador cessar, irmãos, quando o pecado cessar, as lágrimas também cessarão. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, versículo 5. No céu o odre vai se esvaziar, mas aqui enche o odre de lágrimas. Glória a Deus. Aleluia. Bom Jorge Natal. Quais será que são os obstáculos para esse choro? O que obstacula esse choro? Primeiro, irmão Samuel, o que obstacula esse choro pelo arrependimento e pelo pecado é o amor ao pecado. O amor ao pecado, irmãos, faz o pecado saboroso e torna o coração endurecido. Ele sente prazer, é saboroso pecar. Ele ama o pecado, não consegue chorar pelo pecado porque ele ama o pecado. Jerônimo disse que amar o pecado é pior que praticar o pecado. Aleluia. Tem pessoas que não praticam, mas amam. E disse Jerônimo, o grande pai da fé, ele disse: é pior amar o pecado do que o próprio pecado. Uma pessoa, irmãos, que pode ser surpreendida na prática do pecado indevidamente. Olha o que Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 1, preste atenção por gentileza. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando para ti mesmo, para que não sejais também tentado. Levai as cargas um dos outros
e assim cumprireis a lei de Cristo. Meu querido irmão, meu querido amigo, como você pode entristecer-se pelo pecado se você ama o pecado? Não se entristece. Tenha cuidado com a doçura do veneno. Tenha cuidado com a doçura do veneno do pecado. Só podemos se entristecer com o pecado quando odiamos o pecado. O pecado, irmãos, ele é maligníssimo. Meus amados irmãos, a semente da morte e do inferno em todo o pecado. Há a semente da morte e do inferno em todo o pecado. Paulo vai escrever aquela célebre frase aos Romanos, irmãos céus, no capítulo 6, versículo 3: o salário do pecado é a morte. O salário, irmão Cáurio, do pecado é a morte, irmão Silas. Paulo vai dizer: não tem outra recompensa. Meus amados irmãos, a Bíblia vai dizer, eu já preguei aqui, Paulo vai dizer que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem o inferno, nem o diabo, nem os seus anjos, nem a fome, nem a nudez, nem o frio, nem a forca. Nada pode nos separar do amor de Deus. Mas Isaías vai dizer, no capítulo 59, versículo 1 em diante: mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e vosso Deus. Aleluia! A fome daqui 100 anos não é problema para você mais. A perseguição daqui 100 anos não é mais problema para você. Aleluia! O desemprego daqui um tempo não é mais problema para você. Mas o pecado daqui 100 anos continua sendo problema, sabe por quê? Porque ele leva você para o inferno. Ei, enfrente a tentação, ei, enfrente a perseguição, enfrente a injúria, enfrente a calúnia, enfrente o frio, enfrente a nudez, enfrente tudo, mas não peque, porque o pecado pode te trazer consequência eterna. O pecado pode te trazer consequência eterna. O amar o pecado é amar a morte e amar o inferno. Essa é a verdade que não se prega. Amar o pecado é amar a morte e o inferno. Outro obstáculo contra o choro do arrependimento é o desespero pelo pecado. O desespero, irmãos, ele afronta Deus, subestima o sangue de Cristo, rejeita a graça e destrói a alma. O desespero diz para você: não tem mais jeito, não tem mais saída, não tem mais esperança. O desespero é o fruto do seu coração enganoso e da mentira do diabo. O desespero apresenta a Deus para a alma como um juiz carrasco. O desespero de Judas foi pior do que o seu pecado de traição. O desespero fecha a porta da misericórdia e destrói o arrependimento, o único fundamento da misericórdia. A Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Ei, você talvez está desesperado, achando que não tem mais saída. Talvez você traiu a tua esposa. Você que está me assistindo, você talvez traiu o teu esposo. Talvez você caiu no álcool, caiu no uso da droga, do roubo, do crime, da violência. Talvez você que está me assistindo está desesperado, achando que não tem mais saída. Eu me levanto como profeta de Deus essa noite e digo para você que está me assistindo: há esperança sim, o arrependimento, a perdão para os teus pecados. Aleluia! Não entre no desespero. Há esperança para você, há perdão para a tua alma e cura para esse pecado mortal da tua vida. Aleluia! Eu sinto a presença de Deus nessa noite. Aleluia! O que mais qual é outro obstáculo, pastor, que tem ao choro do arrependimento pelo pecado? A presunção da misericórdia. Muitos irmãos não choram pelo pecado agora, porque estão falsamente confiando, irmãos, na misericórdia de Deus, no juízo do seu juízo. É um profundo engano.
você repousar na misericórdia de Deus, enquanto, irmãos, anda nos seus pecados. Tem pessoas que pensam assim: não tem problema, Deus é misericordioso, Ele não vai deixar eu morrer no pecado. Mas olha o que a Bíblia diz, Isaías 57, 55 e 7: deixa o perverso seu caminho, o iníquo seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Tem gente, meus amados irmãos, que não chora pelo pecado por causa da presunção da misericórdia. Ele pensa que a misericórdia de Deus, meus amados irmãos, alcançará ele, mesmo ele vivendo a vida dissolutamente no pecado. Não! A Bíblia diz: deixe o perverso seu caminho, o iníquo seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Não viva no pecado, apostando na misericórdia. Não, Deus é misericordioso, Deus é amor, mas Deus é justiça. Muitos pensam, irmãos, que Deus esqueceu e perguntam: onde está o Deus do juízo? É um terrível perigo, irmãos, abusar da paciência de Deus. A Bíblia vai dizer: Senhor, até quando tu contenderás com o homem? Até quando tu vai insistir com o homem? Tem gente brincando com a paciência de Deus. Fez uma vez, deu certo. Aleluia. Ô Marcos, fez outra vez, deu certo. Já faz um ano que está fazendo, ninguém descobriu, ninguém sabe. Está brincando com a paciência de Deus. Essa noite eu trago uma palavra de juízo para você. Não brinque com a paciência de Deus. Não brinque, ei, você que está me assistindo. Não brinque com a paciência de Deus. De Deus não se zomba, de Deus não se brinca. Vai chegar o momento, mulher, vai chegar o momento que Deus vai dizer: chega, basta, acabou, é até aqui. Mas essa noite eu trago essa palavra compungida pelo Espírito Santo, que quebranta a minha alma, dizendo: arrependa-te hoje, chore hoje pelos teus pecados. Não há misericórdia sem abandono do pecado, não pense nisso. Não há abandono de pecado sem choro pelo pecado. Não há. Em caminho para o encerramento. O que mais que obstrui, obstacula o choro pelo pecado? A procrastinação no pecado. Jesus disse: aquele que crê em mim tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João 3,36. Você acha cedo demais para deixar o pecado? Você acha que é muito novo para deixar o pecado? Eu vou encerrar nesse tópico, tem muita coisa a pregar. Ei, você está me assistindo? Você acha que tem que aproveitar mais a vida? Você acha que é muito cedo? Você quer procrastinar, ou seja, jogar para frente? Quando eu casar, quando eu me aposentar, depois que eu desfrutar um pouco da vida, experimentar os prazeres da vida, eu vou então me converter. Você que está me assistindo aí na tua casa, está protelando: o ano que vem vou voltar para a igreja. Já faz quantos anos que você está dizendo: eu vou voltar o mês que vem, no outro mês, eu vou no culto, eu vou voltar para a igreja, eu vou me reconciliar, só preciso mais de algumas coisas. Eu tenho testemunho de pessoas que disseram para mim: pastor, eu preciso resolver algumas coisinhas, depois eu volto. Saíram pela porta e nunca mais voltaram para esse lugar. Mas essa noite eu prego para alguém que me assiste. Hoje você está me ouvindo. Não empurre para amanhã. O amanhã não te pertence. O amanhã não pertence a nós.
Quantas pessoas saíram pela manhã para o trabalho e voltaram num caixão? Quantas pessoas saíram? Um amigo do coração essa semana saiu de casa bem, dirigindo o carro. Um amigo que eu amava e amo muito, me ajudou muito. Saiu de casa bem. Ele parou no lugar, deu infarto fulminante. Não pôde dizer adeus para a esposa, não pôde dizer adeus para os filhos, porque essa é a vida. Mas essa noite eu venho como homem de Deus, compungido pelo Espírito, para dizer: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Suca libacina ribacai, suca libacina ribacana, ribacina ribacana ribacai. Hoje é dia de reconciliação, hoje é dia de perdão, hoje é dia de choro para os teus pecados. Mas amanhã não sei o que pertence, mas essa noite eu vim para a igreja para dizer para você: volte hoje para o caminho do Senhor. Se coloca em pé, meus amados. Aleluia. Você acha cedo demais para chorar pelo pecado, mesmo estando sobre potestade de Satanás? Olha que Atos dos Apóstolos escreve no capítulo 26, 18: para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Não deixe para amanhã, não deixe para o fim, não deixe para o leito da enfermidade, não, para chorar pelos seus pecados. Você não sabe o que é a bondade de Deus que conduz você ao arrependimento. Deus está te trazendo ao arrependimento essa noite. Eu quero convidar os irmãos a orarmos. Hoje é noite de nós chorar pelos nossos pecados. Hoje é noite de nós dizer: Deus, eu me arrependo. Aleluia. Quantas pessoas brincando com Deus. Tem muitas coisas que eu sou grato a Deus, irmã Marta, pela minha vida e da vida da minha esposa. Uma delas, sabe qual é que é, Fidelis? Monremi. É que nós entregamos a Deus a minha vida com os meus 12 anos e a irmã Vera com 14. Eu não entreguei o resto da vida para Jesus, eu entreguei toda a minha vida para Jesus. Eu entrei gurizinho aqui, irmão Remi. A idade está chegando e eu estou aqui ainda. O melhor da minha vida eu dei para Jesus. O melhor da minha vida eu dei para Jesus, e eu quero continuar dando o melhor da minha vida para Ele. Deus precisa de você. Volte hoje, reconcilie-se hoje com Ele. Ele te ama, Ele quer salvar a tua alma. Querido Deus e amado Pai, eu quero te louvar nessa noite, porque o Senhor não me deixou subir sozinho nesse altar, o Senhor subiu comigo nesse altar. Porque já faz 35 anos que eu ocupo esse altar, Jesus, e o Senhor ainda quebranta o meu coração nesse altar. Eu ainda posso chorar aos teus pés e sentir a brisa do teu Espírito e o perdão dos meus pecados, Pai. Eu te adoro nesta noite, Senhor, porque eu me sinto bem-aventurado, porque eu choro hoje, porque amanhã me alegrarei com o Senhor. Eu oro por quem está me assistindo na sua casa. Eu oro por quem está me assistindo no YouTube, no Facebook. Eu oro por aqueles que ainda assistirão essa mensagem, Senhor. O Senhor sabe onde ele está, onde se encontra, a situação dele, a situação dela. Mas essa noite eu venho lhe pedir: derrama sobre ele o arrependimento.
que ele possa mudar de vida e voltar hoje para o Senhor, voltar hoje para ti, Jesus, voltar hoje para a tua casa, se arrepender, mudar de vida e ser uma nova criatura, Pai. Eu te adoro, Senhor. Choro dura uma noite, mas